pessoal, para quem não é desse planeta, né, o Luciano Cunha, ele criou o personagem Doutrinador. Ele vai falar um pouquinho sobre a história. E o filme está... O personagem de quadrinhos virou personagem de cinema, está nos cinemas ainda, acho que ainda está aqui ainda está passando, então vale muito a pena ver, eu vi, a professora Carol também viu. E ele veio conversar aqui sobre o personagem, sobre a trajetória dele. Vocês todos são criadores, né, de algum tipo de conteúdo, seja jogos, animação, seja produto gráfico, e todos vocês querem atingir um grande público, atingir um sucesso, e o Luciano pode dizer que tem um grande sucesso aí nas mãos. Então, bem, vou deixar contigo, Luciano, e depois eu vou fazer um monte de perguntas, assim, mas vamos lá. Bom dia, pessoal. Agradecer muito o convite aí do Paulo. Adoro falar com a galera jovem, plugada nas redes, porque eu gosto de contar a minha história, porque é uma história de um sonho realizado, né? Então, eu vou contar muito resumidamente a minha trajetória profissional e depois eu vou entrar propriamente nessa saga de como fui transformar um quadrinho independente, totalmente independente, num filme, na primeira adaptação de um filme, entre aspas, de super-herói, né? Porque o Doutrinador não é um super-herói, é um anti-herói, mas é a primeira adaptação com essa pegada no Brasil, com essa pegada pop, essa pegada geek. Então, a gente está inaugurando aí, vamos dizer assim, um novo gênero no nosso audiovisual. E isso é muito importante para todo mundo que trabalha, e é bom não só para o cenário de quadrinhos, como também para o cenário do audiovisual e de computação gráfica, enfim, que acho que é o que vocês estão estudando para isso, né? Então, vou contar rapidamente. Eu sou ilustrador e designer gráfico, e eu estou com 46 anos, e comecei a trabalhar aos 16. Meu primeiro emprego foi com o Ziraldo. Eu era molequinho, né? Entrei no estúdio do Ziraldo para fazer essa história em quadrinhos, que na época era editada pela revista Abril, pela editora Abril. E aí, por causa lá atrás, né, nos anos 90, por causa do Plano Collor, a revista acabou. E eu, naturalmente, como é muito difícil de viver de quadrinhos no Brasil, e aí eu, naturalmente, por causa da ilustração, eu migrei para a área de publicidade, trabalhei em várias agências aqui no Rio e também em vários jornais aqui do Rio, sempre na editoria de arte. Eu me arrisco a dizer que praticamente eu e Fernando, que trabalhava no Globo, fundamos a Infografia aqui no Rio, nas editorias de arte, nos jornais diários. Trabalhei no Globo, só não trabalhei no dia, trabalhei no Globo, Jornal do Esporte, Lance, Metro, enfim. Todo mundo sabe o que é infografia aqui? Sabe. Tem que saber, senão... Então, por causa da ilustração, né, por causa do desenho, eu acabava, né, sempre na editoria de arte dos jornais, então usei muita ilustração nas infografias. E aí, quando eu criei o Doutrinador, só para a gente já entrar aqui, para não me alongar muito, eu estava numa agência de publicidade em 2010. Não, perdão, em 2008. Eu criei o Doutrinador há 10 anos atrás, galera. E, para quem não sabe, o Doutrinador é um vigilante que caça políticos corruptos. Ou seja, há 10 anos atrás, ele já tinha muito trabalho, e, apesar do advento da Lava Jato, né, continua a mesma coisa. Então, eu costumo dizer que o Doutrinador é um personagem que não existiria, talvez, na Noruega, na Dinamarca, na Suécia, mas ele não faria muito sentido. Mas, para a gente, infelizmente, 10 anos depois, ele ainda é totalmente atual. E aí, eu trabalhava numa agência de publicidade e eu criei o Doutrinador totalmente sem compromisso,
porque, apesar de, como eu falei, eu ter migrado para outras áreas, né, correlatas, vamos dizer assim, eu sempre fazia os meus quadrinhos, sempre continuava a fazer, mesmo que fosse só para mim. Então, eu criei o Doutrinador para isso mesmo, para extravasar a minha repulsa, a minha revolta, a minha indignação contra os nossos políticos. Eu sou um cara, quer dizer, eu sempre fui muito politizado desde moleque, e eu sou um cara completamente revoltado com a nossa classe política. Então, eu tinha que colocar isso para fora de alguma maneira. E aí, a maneira que eu encontrei foi criando esse personagem e fazendo o quadrinho totalmente sem compromisso, só para extravasar. E aí eu mostrava ao pessoal que trabalhava comigo, meus amigos lá na agência, e todo mundo gostava muito. Então, por causa dessa identificação, eu achei que eu tinha um trabalho, né, um produto, um personagem potente que pudesse virar outras coisas, se tornar um projeto maior. Só que só em 2010 eu enviei umas 40 e poucas páginas para as editoras aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Acho que não está indo. É desse lado mesmo, né? Isso. Então, esse era o primeiro doutrinador. Ele não tinha máscara, não tinha um capuz. Era um cara, entre aspas, normal, né? Então, eu enviei... Na época que eu enviei, não tinha as redes sociais como tem hoje. Era 2010. Então, não tinha Facebook. Acho que só tinha Orkut, mesmo assim, estava morrendo. Então, o caminho natural para quem queria ser publicado no Brasil ainda era enviar o seu trabalho, os seus originais, as cópias, para uma editora, para ser avaliado. E aí eu enviei para 14 editoras e 11 me responderam basicamente a mesma coisa. Falaram, a gente já achou legal e tal, mas nossos advogados nos sugeriram não publique, porque isso vai dar merda. O personagem já era muito polêmico, já eliminava, já caçava políticos de todas as matizes ideológicas. Então, os advogados falaram, não publique isso aí que vai dar problema para a editora, pode ter um processo. E depois eu vou abrir para perguntas, se vocês quiserem perguntar quais os problemas que eu já tive, vai ser muito curioso e engraçado, essa parte é boa. E aí eu engavetei o projeto, né? Ninguém quis. Opa, eu voltei. Então, engavetei, e em março de 2013, eu resolvi desengavetar o projeto. Eu já trabalhava em outra agência, que, para vocês terem uma ideia, praticamente, eu trabalhava dentro da gerência de comunicação da Petrobras. Então, eu estava dentro do olho do furacão em relação, né, ao petrolão, à corrupção e tal. E aí eu decidi desengavetar o projeto, porque eu vivi aquilo literalmente ali, em loco. E aí, por literalmente pilha de 2 amigos revoltados como eu, falou, cara, faz o doutrinador, faz de novo, volta a fazer. E aí eu decido refazer e coloco a máscara e o capuz, e torno ele mais sombrio e ainda mais violento. E isso em março de 2013. Vocês devem lembrar que em junho começam as manifestações. E aí, por essas coisas que só acontecem uma vez na vida, né? Eu começo em março e em junho tem, e aí eu surfo totalmente aquela onda de indignação das pessoas, de revolta, todo mundo na rua. E aí o personagem, literalmente, explodiu. Isso aí já está velho, perdão eu não ter tido tempo de... Já tem quase 150 mil e mais de 30 milhões de pessoas já viram o doutrinador em algum momento na rede. E aí, por causa desse sucesso, né, mesmo que seja num nicho pequeno, que é o nicho de quadrinhos,
ou literatura fantástica, ou contos brasileiros, vamos dizer assim, aqui no nosso país, eu fui resenhado, recebi, né, convites para entrevistas ou matérias no Brasil e no mundo. E eu separei algumas só, porque tem muito mais do que isso, mas separei de alguns veículos mais importantes. Então, Rolling Stones, Globo News, GQ, o País, The Guardian, né? Pô, um jornal importantíssimo no mundo todo. E aqui no Metro, que é o que eu mais gosto, né? Vocês imaginem, para mim, um velho nerd como eu, ter uma... Isso aqui foi capa mesmo do Metro, Cavaleiro das Trevas Tupiniquim. Eu quase infartei por causa do Metro. Essas são algumas imagens do quadrinho. Vocês podem ver que ele, quem não conhece, literalmente vai para cima dos caras. Isso é a polêmica, né, que sempre girou em torno do personagem. Então, desde lá de trás, né, desde 2013, a galera pedia muito para que eu imprimisse, né, publicasse impresso o quadrinho que eu postava na rede social. Então, eu fiz a primeira, que é aquela lá, aí esgotei rapidamente. A segunda se chama Dark Web, a segunda aventura. A segunda aventura, acho que está passando aí, vocês vão ver que essa edição que está passando por aí é uma compilação de todas essas. Pois é uma compilação de todas essas, por isso tem mais de 230 páginas e tal. E essa aí já é a mais recente, que a gente lançou há uns 10 dias atrás, chegou da gráfica, por causa do filme e tal, porque nessa já tem a seção extra com várias curiosidades, várias páginas sobre o filme, mais de 30 páginas, que tem storyboard, os estudos de figurino e tal, é bem legal. Então, essas são o quadrinho propriamente dito, né? O gibi, ou a graphic novel, ou a HQ. E aí a gente entra no contexto do filme, porque aí a gente já, para quem não viu, né? Eu vou passar o trailer e ainda dá tempo de ver o filme, apesar de Animais Fantásticos e o ratinho Disney chegar, o ratinho Mickey chegar arrebentando com tudo, com a sua montanha de dinheiro, diminuiu muito o circuito, né? A gente, audiovisual brasileiro, cinema nacional é o tostão contra o milhão. A gente reduziu muito, mas ainda está passando aqui na Barra. Meu sobrinho levou a galera dele para ver ontem. Ainda tem, assim, razoavelmente, bastante sala para a gente ver. E aí a gente entra no contexto do filme, que é um namoro antigo, vamos dizer assim, que acontecia desde o início do quadrinho, lá em 2013, pelo inbox do Facebook. Eu era contactado por produtores ou diretores querendo saber sobre os direitos autorais, de quem era, se era meu e tal. E aí eu falei com muita gente durante 2 anos, mas sem evoluir nenhum papo, até que, no final de 2015, eu conheci o Gabriel Weiner, que se tornou meu sócio, vou falar mais à frente sobre isso. E ele já tinha trabalhado como ator, já trabalhava no meio como script doctor, e ele conhecia o personagem, o quadrinho, lá de 2013, por causa das manifestações. A gente ficou amigo e a gente fez um projeto realmente profissional para apresentar ao mercado audiovisual. E aí a gente apresentou a Downtown Filmes, que é a maior distribuidora de cinema nacional, que, porventura, se uniu a Paris Filmes, que é um player também importante no Brasil, e aí que, porventura, a Paris se uniu a Turner, que é dona do canal TNT, do Space, Nickelodeon, que é um player, né, americano também pesado.
e eles tiveram a coragem de fazer um projeto como esse no país, uma adaptação de um quadrinho, e ainda por cima um quadrinho adulto e bem violento. Então, nesse contexto, essa é a sinopse, né, do filme, que também eu participei muito perto de tudo. Depois, se vocês quiserem perguntar, né, quando a gente abrir, a minha participação em relação ao filme foi muito próxima, até muito mais próxima do que geralmente ocorre, não só no Brasil, como lá fora também. Eu tive essa felicidade máxima, vamos dizer assim, quase máxima, porque todo mundo pensa também que é só, né, flores, teve muito problema durante todo o processo, mas foi bem legal, muito gratificante. Então, a sinopse o doutrinador é Miguel, um agente federal altamente treinado que mora em um Brasil cujo governo foi sequestrado por uma quadrilha de políticos e empresários corruptos, nada próximo, né, do que a gente vive, e uma tragédia pessoal o leva a eleger a corrupção endêmica brasileira como seu maior inimigo. E ele começa a se vingar da elite política brasileira em plena época das eleições presidenciais, numa cruzada sem retorno contra a corrupção. E aí, o filme era para ser lançado, não sei se você chegou a ler isso, o filme era para ser lançado era até próximo do meu aniversário, 6 de setembro, depois foi para 20 de setembro, depois foi para 18 de outubro, e depois, aí, infelizmente, acabamos só depois do segundo turno, no dia 1º de novembro. E aí, por que isso, galera? O primeiro adiamento foi realmente por questões técnicas. O filme ainda não estava pronto, tal, a gente tinha alguns detalhes, a gente precisou adiar. E aí, depois, os outros, a gente não pode afirmar, né, bater mas a Ancine criou vários empecilhos para que o filme não fosse lançado durante as eleições, temendo alguma, enfim, eles viajaram, porque quem vê o filme realmente, né, vai falar, pô, não tem nada a ver, mas, enfim, eles acharam que tinha algum perigo por causa dessa eleição né, complicada que a gente teve, dura e muito, né, radicalizada. Então, a gente acabou estreando depois das eleições. O Doutrinador, então, é o primeiro, como eu já falei, né, o primeiro personagem de um quadrinho de ação genuinamente brasileiro, né, a ganhar uma adaptação depois da retomada, né? Teve uma adaptação de um quadrinho lá atrás, no início dos anos 70, de um quadrinho chamado O Judoca. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, é muito difícil, porque só quem pesquisa quadrinhos mesmo lembra desse personagem. Mas foi um personagem importante nos anos 70, e aí tentaram fazer uma adaptação, mas de tão tosca que foi, assim, ela até sumiu do mapa, não tem nem as cópias, hoje até sumiu tudo. E aqui são algumas imagens do filme, e daqui a pouco a gente vai passar o trailer. Como vocês podem ver, a fotografia do Rodrigo Carvalho aproximou muito de uma linguagem de quadrinhos, está muito parecido com o HQ, que se vocês puderem ver, quem estiver passando aí, vocês vão ver que está bem parecido. Aí tem o Du Moscovis, que participa do filme. E aí, esse processo de adaptação do Doutrinador resultou na criação da Guará Entretenimento. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou passar esses clipes que eu falei para vocês, não só o trailer do filme, como os clipes de making-off, que são bem bacanas. É tudo curtinho, galera. Tem, no máximo, cada um minuto. E depois eu volto na Guará para explicar a vocês o que é a Guará e a gente abre para perguntas. Valeu? Show. Só deixar rolar todos esses aí.
tem que arrastar para lá e clicar lá. Só clicar 2 vezes. Isso, pode... tá certo. Clica 2 vezes em cima. Pronto, agora dá play. Play aqui, ó. Oi, filha. Não tem leito, não tem pessoal. Eu tô fazendo o melhor que eu posso. Me devolve minha filha! Cadê ela? Cadê ela? Mas matar não vai trazê-la de volta. O que você chama de assassinato, eu chamo de justiça. Existe uma quadrilha em operação. A ministra Marta Regina arquivou a linfoma por falta de provas. Isto é política. A corrupção é parte da engrenagem que faz tudo girar nesse país. Ele te deixa ficar hackeando a noite toda no computador? As imagens das câmeras de segurança foram trocadas. Ou esse cara entende muito de tecnologia ou ele não agiu sozinho. O que a gente tem que fazer é pegar esse assassino, esse psicopata. Você enlouqueceu. Esse doutrinador que está aí é o reflexo do cansaço do nosso povo. Tem gente que não merece viver mesmo. O problema é que você lutou do lado errado, rapaz. E agora? Isso aqui não é missão impossível, não, garota. Então, aí eu vou passar agora os clipezinhos do making of, que é bem bacana. Preparado para a zona de área externa hoje com chuva aí, ó. Matão fazendo chuva artificial pra gente e vamos deslocar para filmar na Nível Badaró da Prefeitura. Vamos que vamos, reta final do treinador. É meu último dia, gente. Tinha que ter um chorinho. Alguém tinha que chorar por mim. Sandro Corrêa é um político clássico. Ele tem a segurança e a páfia, o pedantismo, né, do cara que é um cara blindado.
Ele acredita literalmente que ele pode fazer o que ele quiser, o que ele bem entender, e se acha assim do bem e do mal. Segurança! Quem é que tá pagando pra fazer isso? Eu pago o dobro, eu pago o triplo. Quanto você quer? Foi uma morte punk. Foi preparado, né, 2 moldes de cabeça. Olha o spoiler. Né, pra mim. Ele fazia maquiagem e tal. A gente teve estágios avançados das porradas, né? Quando eles estavam levando o boneco pra colocar no meu lugar, eu vi o boneco passando assim e falei, cara, parece um corpo, né? Um corpo sendo levado. Cada salto desse estágio que a direção e a produção vinha para me ver, para dar o ok, era sempre uma cara muito de aversão, né? Eu via na galera que tinha aquele cara que era... Tu acorda, velho, vamos rodar. Tudo certo, tudo aquecido. No pique agora para fazer a cena da perseguição. É hoje que a gente vai pegar esse doutrinador. Vem comigo, vamos lá. O Edu é um agente do DAE, que é a Divisão Armada Especial. Ele é, digamos, ele é a parte boazinha do DAE, assim. Ele é o incorruptível. Pra que isso, rapaz? A sua segurança recomendava que o senhor use colete. Ele é aquele cara incansável, ele não desiste nunca. Ele é muito atento, ele é a cabeça desse DAE, sabe? O raciocínio. O Edu faz esse contraponto porque o Miguel é muito impulsivo, né? E eles se completam. O Edu tem uma força que ele não extravasa da mesma forma que o Miguel, que é fisicamente. É por causa dele que esse filho da puta vai ser presidente. Não tem mais tempo de esperar, sabe? A gente está vivendo uma época que a gente não pode esperar um herói. Os heróis somos nós. Tá quebrando, a gente tá colocando fogo e apagando e a cena vai ficar maravilhosa, é nóis. Hoje a gente vai fazer um fogo aí com coquetel molotov, assustar um pouquinho a galera aí. Ação! Coquetel! Trabalhou com bombas de gás lacrimogêneo, de efeito. Eu estou preparando as cápsulas de fumaça, vai ser lançada pela arma. Essa fumaça aqui ela é feita de cana-de-açúcar. Então o cheirinho dela é de algodão doce. Teve uma parte de explosões, né? 3, 2, 1, ação! Hoje é tiro, porrada e bomba. A gente fez fogo, a gente fez fumaça, a gente fez explosão, a gente fez tiro e a gente vai terminar com a chuva. Manda água pra mim, por favor, pode mandar. Não é fácil fazer chuva, né? A gente está muito feliz, eu e minha equipe, trabalhando para ficar um bom filme e logo logo a gente vai ver nas telas. Ensaiando, ação! Aqui no Doutrinador eu tô tendo chance de exercer várias coisas que eu treinei durante anos, né? Tipo, baseado no cinema de ação mundial, né? Pelo fato de ser um herói de quadrinho, possibilita a gente poder lutar com mais ênfase e se divertir muito mais, né?
Pô, eu acho que o Brasil tá precisando disso mesmo, que a gente fica importando ação de fora, né? E agora, pô, com essa gama, com esses personagens novos que o Brasil tá produzindo, eu acho que nosso cinema tá ficando muito mais divertido. Uma cena que a gente gravou lá na frente do Teatro Municipal, até arrepio de lembrar. Aquela cena, aquela confusão, tropa de choque. E assim, aí o doutrinador derruba um cara com um cacetete, o cara tá se levantando, ele vem correndo, usa esse cara como escada e projeta o joelho em direção ao outro. Imagina, pisar em cima de uma pessoa pra pular em cima da outra. Isso é coisa de cinema, entendeu? Porrada ali deu certo. Dá só um pauzinho aí. Galera, se eu só falar um pouquinho sobre isso, só tinha um pessoal mais feliz do que eu no set de filmagem, eram esses caras aí. Os dublês e os coreógrafos de luta. Por quê? Esse pessoal, eles trabalham lá fora. Eles trabalham em Hollywood, em Los Angeles. O Júlio, por exemplo, trabalhou já com Schwarzenegger, com Stallone, com Jet Li. Então, eles nunca tinham trabalhado em seu próprio país, cara. Isso é muito bacana. Então, né, a Paris importou eles, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, os caras estavam igual pinto no lixo, porque eles estavam trabalhando no próprio país deles, eles estavam muito felizes. Foi muito bacana isso. Por favor, Isabel. Então, a Nina é uma menina de 24 anos, né? Ela trabalha numa loja de HQ, a princípio, só que ela também é uma hacker. Na verdade, ela tem um problema com a justiça que vem desde da mãe dela, né? Que foi presa. E aí a forma que ela vê de reparar as injustiças é burlando o sistema, é sendo uma hacker, é entrando e sendo meio que um ratinho para ir roendo as pontas e causando um pouco de caos. Assim. A gente foi criar essa hacker, mas a gente também, ao mesmo tempo, ela era uma hacker e era uma menina que ia em manifestação e essas meninas e essas coisas que a gente está vendo muito hoje no Brasil, dessa juventude de escola pública que está indo para a rua, que está ocupando escola, que está começando a ter uma voz política, né? Que a gente não tinha, acho, no país. Eu acho que a galera vai se amarrar, porque tem uma coisa brasileira também, assim. E é isso, é a nossa realidade, a realidade de um país que hoje em dia está imerso em escândalos e escândalos de corrupção, sabe? Então eu acho que vai ter uma identificação muito grande, eu acho que, geral, eu espero muito que isso movimente as pessoas para fazerem alguma coisa. Esse cara é mó barato. 1, 2, 3 e... Eu acho que funcionou. O pessoal da equipe hoje vai me adorar. Eu preciso metralhar um cidadão e nós fizemos um sistema de mangueiras. Então vai estourar um monte de sangue. Só que tem que ter uma harmonia com o enquadramento da câmera para não aparecer mangueira, posição que eu vou dar para acionar cada uma. Então, tudo deve funcionar como um relógio. E eu tô tendo a honra de vir aqui para esse set do Doutrinador, sendo convidado para fazer as cenas que envolvem sangue, as cenas que envolvem tiros na cabeça, explosões, facadas, assassinatos e todas essas coisas divertidas do cinema. Adoro fazer essas coisas pelo fato de ser de mentirinha. Então sempre quando eu faço um efeito especial, muita gente fala, nossa, mas você mexe com isso? O que me encanta é você fazer as pessoas ficarem chocadas com calda de morango, chocolate, borracha. Nesse projeto, a última contagem foi de 23 corpos. Resultado, o Doutrinador mata mais que o Jason, cara.
Galera, esse entrou errado, que esse aí já é sobre Aguará. Dá só uma paradinha, por favor, Isabel. Aí, então, antes da gente abrir para perguntas, vou falar sobre Aguará, voltar lá atrás. Né? O que é Aguará? Aguará, hoje, é o que eu estou trabalhando, que é um misto de editora e produtora, que nasceu durante a adaptação, durante o processo de adaptação do Doutrinador. A Downtown e a Paris generosamente me chamaram para participar da sala de roteiro, porque eu nunca tinha trabalhado com cinema antes, mas eles achavam o personagem polêmico demais e ficaram com receio, com medo de que, na sala de roteiro, os roteiristas, sem a minha presença ali perto, vamos dizer assim, desvirtuassem o personagem. Então, eles falaram, não, você tem que ficar lá perto do pai, tem que ficar lá perto do seu filho. Foi uma experiência maravilhosa para mim. E aí, agora, né, depois disso tudo, eu estou estudando roteiro e tal. Mas aí, durante a sala de roteiro, eu conheci mais profundamente o Gabriel Weiner, que a gente se tornou muito amigo, e a gente decidiu criar Aguará para quê? Para que outros personagens de quadrinhos brasileiros trilhassem o mesmo caminho do Doutrinador. Além do Doutrinador, eu tenho mais 6 personagens, e o Gabriel tinha mais 3, e a gente conhece também um monte de gente talentosa pelo Brasil afora, e a gente falou, pô, tem muito quadrinho adaptável no Brasil, então vamos criar Aguará para adaptar esses quadrinhos para audiovisual, e não só para audiovisual, mas aí depois a gente, né, expandiu, vamos dizer assim, a ideia, para que hoje a Aguará ela faz o quê? A gente quer transformar quadrinhos em marcas para um consumo multiplataforma. Para vocês terem uma ideia, o Doutrinador, né, assim que, quer dizer, já está acontecendo, se vocês depois convido a todos para nos seguirem lá no Instagram e no Facebook, vocês vão ver que o Doutrinador já tem um colecionável, né, um action figure. A gente vai lançar agora, semana que vem, um app game para celulares. Vamos lançar um card game. Recebi agora a notícia vindo para cá que já está pronto. E já tem camiseta, já tem outros licenciamentos em vista. Ou seja, fazer, a gente não está descobrindo a roda, pelo contrário, a gente só está replicando um modelo de negócio que a Marvel e a DC fazem há muito tempo e são muito e que tem muito sucesso. Então, a gente quer fazer isso aqui também no Brasil, e aí, por causa disso, a gente criou um universo compartilhado de personagens, um universo genuinamente brasileiro, com a nossa cara, de personagens que giram, quer dizer, que se inicia a partir do Doutrinador, mas que tem seus próprios arcos de história, seus universos, mas que interagem entre si, justamente como Marvel e DC fazem. Então, a gente vai lançar agora, daqui a uns 15 dias, né, na CCXP, na Comic Con, em São Paulo, a gente vai lançar mais 3 personagens, mais 3 quadrinhos desse universo, que é a Penélope, Santo e Desviante. Esses personagens já estão bem desenvolvidos, e a gente tem já 12 personagens dentro desse universo da Aguará, prontos para virarem produtos audiovisuais. Então, o Doutrinador, um dos nossos objetivos, graças a Deus, foi alcançado. O mercado audiovisual e as pessoas que viram no cinema entenderam que é um gênero. Isso é muito importante para a gente, não só para a gente, como Aguará, como empreendedores do próprio projeto, mas também, claro, para Paris e para Downtown Filmes, mas para o mercado audiovisual em si, porque a gente abre, literalmente, mais uma porta. Porque o nosso único gênero consolidado no Brasil é de comédia, né? A gente sempre frisou, nada contra as comédias, pelo contrário. Mas a gente não pode ter o cinema brasileiro só baseado em Ingrid Guimarães, no Hassum e assim por diante. Então,
as pessoas, quem viu o filme, espero que vocês saiam daqui também com vontade de ver, vocês vão ver que a gente inaugura um gênero. O filme é um filme de ação brasileiro com uma pegada pop. Todo mundo entendeu isso. Se vocês entrarem no Instagram agora, vocês vão ver lá que quem viu o filme, os comentários das pessoas, é assim, porra, que maneiro que a gente fez um filme de ação que não deixa... É claro que esse entre aspas, não fica devendo nada a Marvel e a DC, mas é claro que fica em relação ao orçamento. Nosso orçamento, não paga nem um ator de uma produção americana. Mas a gente fez com raça e com a nossa, a criatividade do brasileiro, a gente fez um filme honesto e, modéstia à parte, agora eu posso falar, porque quem vê adora, um filme bacana que todo mundo sai do cinema, a gente conseguiu fazer um filme de ação bacana. Então, a Guará, ela tem essa missão. E a segunda missão, que eu vou passar aqui para vocês, mais importante, é a gente abrir para todo o Brasil, para a gente mostrar a quantidade enorme de pessoas talentosas que tem no nosso país. A gente fez questão de, por exemplo, a gente podia pegar, eu mesmo podia desenhar todas não, que eu não ia ter tempo, mas eu mesmo poderia desenhar os nossos próprios personagens. Mas o que a gente fez? A gente quis espalhar pelo Brasil para que todo mundo tivesse não só a oportunidade de trabalhar aqui mesmo para o mercado interno, mas para a gente mostrar que a gente tem gente capaz e talentosa espalhada por esse país inteiro. E aí, vou dar um exemplo para vocês. Um dos quadrinhos que a gente vai lançar agora, Os Desviantes, o roteiro é meu e do Gabriel, com a ajuda de um amigo, o Rafael, que mora em Porto Alegre. Foi desenhado pelo Juliano, que é de Curitiba, colorizado pelo Alzir, que é do Pará, e o letreiramento, o balãozinho, aquelas coisas, foi feito pelo João, que é do Maranhão. Então, é isso que a gente quer mostrar com a Guará, entendeu? Que o Brasil desculpa a palavra, professor, mas é foda. A gente é foda, a gente sabe fazer, e vocês vão ver que a qualidade do nosso quadrinho é totalmente compatível com os melhores quadrinistas do mundo. Aliás, não sei quem aqui lê ou consome quadrinhos, tem hoje mais de 42 artistas brasileiros trabalhando lá para fora, para Marvel, DC, Vertigo e um monte de editoras. E aí, às vezes, você está lendo um quadrinho do Homem-Aranha, Wolverine, Batman, Vingadores, e o quadrinho foi desenhado por um brasileiro, ou colorizado por um brasileiro, enfim, e isso nos enche de orgulho. Então, vamos lá ver. Vou passar para vocês um clipezinho de apresentação da Guará, rapidinho também. Quem curtiu pode bater palma aí, galera. Então, esse é um clipezinho de alguns dos nossos personagens. A gente, como eu falei, a gente já tem mais 12 personagens. E assim, a gente, quem for lá ou no site, ou no Facebook, ou no Instagram, vocês vão ver que
a gente deixa aberto lá, a gente recebe quase que diariamente alguma ideia, algum argumento, algum roteiro de todas as partes do país, a gente lê, eu leio um por um, realmente tem bastante coisa legal e, assim, o que a gente puder aproveitar, a gente vai fazer. E aí, aí eu vou mostrar para vocês aqui, é o 8 ou 9 agora, por favor. Essa é a Penélope, que a gente vai lançar agora também em dezembro. E esse é o Santo. Então é isso, galera. Esse é um pedacinho da Guará e convido vocês mais uma vez a ir lá nas nossas redes sociais para acompanhar. A gente tem novidade praticamente todo dia, porque agora os quadrinhos estão ficando prontos, quer dizer, já estão prontos, e aí a gente está colocando algumas páginas toda semana para dar um gostinho para a galera e para todo mundo, né, ficar ligado para agora, daqui a uns 10 dias, a gente vai lançar. Valeu? Então é isso. Convido a todos, né, antes de abrir para perguntas, que a galera ainda está aqui, pelo que eu sei, né, pelo menos pelo que meu sobrinho foi ontem aqui no New York, está passando o filme a partir de 15 e pouco, a primeira sessão. Então, quem puder conferir, antes que Animais Fantásticos domine, acabe de tirar tudo do circuito. E uma coisa interessante de vocês verem, porque eu conhecia o Quadrinhos, né? Como eu, de alguma forma, parou na minha rede social, na época das manifestações, e aí eu comecei a acompanhar, ler os quadrinhos, e eu gosto de quadrinhos, né? Aliás, acho que todo mundo aqui deve gostar, né? Pelo menos eu creio. Leio quadrinhos desde pequenininho, me alfabetizei lendo quadrinhos, e assim, quando você vê o quadrinho, você tem um estilo, né? Cada artista tem um estilo, e eu curti bastante, e veio o filme, né? E aí eu falei, a minha primeira preocupação foi assim, será que... Eu tinha visto até uma entrevista sua na televisão, falando que dos problemas, né, de processo, etc. Obviamente, para quem não vê os quadrinhos, pessoal, o Luciano é bem direto, digamos assim. Sim. O Luciano não passa, digamos que, nem um pouquinho de açúcar, não. Tá? Você vê lá os políticos que você sabe que existem aí, não importa o partido, que são corruptos, e você vê o resultado no final. E eu me lembro que uma das coisas que... Quando eu fui para o cinema, eu fiquei com medo quando falou assim, vai ser um universo diferente. Na entrevista, eu falei, puxa, será que o Luciano vai conseguir fazer no Brasil um filme igual ao quadrinho? Porque a gente, né, eu, como tenho quase 50, vi várias adaptações horríveis, né? Hoje em dia a gente tem adaptações boas, mas a gente via sempre aquelas adaptações horríveis dos quadrinhos. E eu falei, será que a gente vai conseguir no Brasil fazer uma adaptação boa mesmo, né, séria, igual ao quadrinho? Aí eu fui assim, no cinema com medo. Eu falei, não, eu tenho que ver, porque o filme é um filme nacional, toda a produção, tinha que prestigiar. Aliás, isso é mais do que ver, é prestigiar o cinema nacional de coisas que a gente gosta, entendeu? Não é só... você gosta de quadrinhos, você tem que ir ao cinema prestigiar,
uma produção que envolve quadrinhos. Tá? Então, era meio que uma obrigação minha ir assistir. E eu me lembro que estava até falando com o Luciano que entrei no filme, né, já vendo o filme já começa quente, né, com as imagens, e aquela cena, né, do Edu Moscovski que eu falei, tô tranquilo que o filme é realmente censura de 18 anos, é isso daí. E outro momento que foi legal também para mim... O filme é 16. 16 anos. 16 anos. Esse foi uma das lutas nossa com a Ancine. Nossa, que eu digo da Paris, né? A Ancine colocou 18 anos, o que limitava muito... Por exemplo, a gente, pelas redes sociais, a gente via que tinha muita molecada, né? Molecada 18 anos pode ter até problema com certas salas de cinema. Né? Exato. Então, a Paris recorreu, aí usou até, não sei se vocês vão lembrar desse filme, 300, Sim, que 300. Também é baseado num quadrinho, né, do Frank Miller. O 300 é violentíssimo, tem um estupro, tem cabeças rolando membro assim, decepado, né, decepado toda hora, sangue para todos os lados. E 300 foi 16 anos no Brasil. E a gente, por que o Doutrinador é 18? Aí não tem sentido. Aí a Ancine, né, como tudo no nosso país, também é altamente burocrático, aí eles colocaram 18, aí você tem que recorrer, eles vão analisar o processo, bababá. E aí esse foi o primeiro adiamento, que a gente também achou estranho, e tal, aquela coisa que eu falei antes. Então, a gente teve que esperar voltar para 16, enfim. Isso foi outra coisa também curiosa, no primeiro adiamento, né? Aí falou, vai ser dia 20. Eu falei, legal, dia 22 é meu aniversário, já estou começando com um bom aniversário, né? Aí depois veio os outros adiamentos, e aí eu fiquei até assim, tipo, acho que... Ou seja, com esse clima de eleição, o filme promete para os caras, se alguém estiver manipulando isso e com medo, é porque promete. Porque, independente de partido, isso vocês vão ver no filme que não tem nada de partido, esquerda, direita, nada disso, é muito corrupto. Tem corrupto para qualquer tipo de lado. Exatamente, e filiação. Tem muito corrupto no Brasil. Então, todos eles, obviamente, vão se sentir meio preocupados, né, quando você vê nas cenas. E um outro momento do filme também, porque nos quadrinhos você tem, numa página inteira, ou em 2 páginas, uma resolução direta. Sim. E no filme tem um momento do filme, algumas cenas bem no meio, que você vê exatamente isso do quadrinho ali. Aquelas cenas em sequência, que eu não vou falar para vocês verem, foi isso que me motivou até a comentar, né, como é que eu soube do Luciano. Assim. Para mim, você morava em São Paulo, eu não sabia que era do Rio. Então, eu acompanho, né, a página do Doutrinador, e um jornalista comentou alguma coisa e o Luciano publicou na página do Doutrinador, e eu fui na postagem do jornalista e comentei o que eu achei, uma pessoa falou, o filme é bom mesmo, aí eu fui e respondi, falei, não, o filme é ótimo, é legal se você pegar o quadrinhos e dar uma olhadinha antes para você, porque tem que está bem refletido, que é bacana, porque quem lê quadrinhos, e quando você vai no cinema encontra a familiaridade visual, a familiaridade do personagem, é uma sensação boa, é como se fosse um complemento, é o game e o filme, e o quadrinhos, e a música. Então, esse momento foi bem interessante, de você ver bem retratado, inclusive na parte de cor. Também achei muito bacana. Sim, a fotografia é maravilhosa. Na minha opinião, o filme realmente respeita integralmente o quadrinho. E, para minha grata surpresa, está tudo lá. Está tudo lá, acho que não tem como... Quem leu, fã de quadrinho, não tem como reclamar. Sim. Eu acho que, sim, a gente já viu em filmes de quadrinhos, muita gente reclama, ou agora a gente tem séries, inclusive eu estava ontem vendo a 3ª temporada do Demolidor na Netflix, e tem muita gente que reclama, assim, mas não é exatamente igual ao personagem, ou está bem diferente do personagem, e em vários quadrinhos, né? E eu achei que o Doutrinador está lá, está bem no filme, e isso é uma sensação bem legal, porque você vê uma coisa próxima que você identifica, né? Mas vamos fazer mais umas perguntas. Conta logo, então, quantos processos tem o Doutrinador aí? Porque
Virtualmente ele matou muito político conhecido, né? Pois é. Então, mas o processo mais curioso e mais engraçado, e que eu adoro falar, foi o do Marco Feliciano. Feliciano? Pô, eu tenho maior orgulho de ter sido processado pelo Marco Feliciano. Então, foi no final de 2015, ele é de São Paulo, né? Então, ele me processou pela igreja, né? Foi a igreja de pessoa jurídica que me processou. E aí eu tomei um susto, né? Pô, porque um cara poderoso. E a igreja é poderosa e tal. Aí minha esposa, né, falou assim, puta que pariu! Vai dar merda, eu te falei. E aí eu falei, porra, aí tá. Aí eu chamei um amigo de infância, o Marco Vinícius, um amigo meu bem próximo, e ele é advogado e tal. Eu falei, Marco, aconteceu isso e tal. Ele falou, cara, então, isso foi muito bacana da parte dele, que ele falou assim, olha só, não dá publicidade a isso, não bota na rede social, porra, sabe, porque é isso que ele quer. Ainda mais que na época ele era, eu acho que ainda era, ele era lá da Secretaria de Direitos Humanos e tal, no Congresso. Tal. Ele quer, porra, esse cara gosta de aparecer e tal, deixa isso totalmente, porra, sabe, low profile, eu vou resolver e tal. E aí tá, aí passou uns 7 ou 8 meses, aí, né, ele me defendeu, o processo veio aqui para o Rio, enfim, eu fui lá na delegacia e tal. Mas, enfim, a parte boa é que eu fui, né, o processo foi arquivado, acabou e tal, esse amigo me defendeu como liberdade de expressão, como deve ser feito, e, enfim. E aí, no final, o cara lá, o primeiro policial civil, né, lá da delegacia de São Paulo, que me fez o primeiro contato, me ligou, aí ele falou, Luciano, é o fulano de tal, eu estou ligando para falar que a delegada, eu lembro até que era uma mulher, a delegada fulana arquivou teu processo, está tudo certo e tal, e agora eu posso te falar, aí, o teu personagem é do caralho, porra, todo mundo aqui se amarra, eu mostrei todo mundo e tal, porra, a gente estava torcendo para que desse tudo certo e porra, foi arquivado, agora, porra, que maneiro e tal, todo mundo aqui vai comprar, me dá o link aí que todo mundo vai comprar. Então, isso foi muito bacana, agora, né, é divertido falar e tal, mas na época foi bem tenso. Dá um susto até. E isso foi uma das coisas que eu me lembro que, quando eu vi os quadrinhos saindo, né, no Facebook, eu falei, nossa, vai dar merda. Não pode, você está muito parecido com fulano, está muito parecido com ciclano. Não tem como não dar, assim. E foi uma surpresa, assim, não. Ser só que eu nem me lembro de ter nada próximo dele. Porque ele vestiu a carapuça, né? Literalmente, porque tem lá um personagem, o quadrinho, ele é muito mais direto, né? Porque o quadrinho te dá essa liberdade, vamos dizer assim. A primeira preocupação, quando a gente estava fazendo a adaptação, tanto da Paris quanto do Canal, não era de censurar o projeto de alguma maneira, mas de tomar os devidos cuidados, né? Ter a preocupação de... quem for ver o filme vai ver que está lá o estereótipo de todos os políticos que vocês conhecem, vão estar lá, assim, pô, esse é fulano, pô, esse é igual Beltrano, mas de não colocar nome, assim, e tal, e nem ser fisicamente parecido. Que no quadrinho eu já tenho mais liberdade para fazer. No quadrinho, eu me lembro que eu vi aí, nossa, esse político, aquele... E eu achei até bom que no cinema não foi... no quadrinho é para vingar mesmo. O quadrinho é para você... É para descarregar mesmo. Esse filho da... Vale a pena ver, assim, no Facebook, tem que olhar as páginas antigas, assim. Não, tem que comprar o quadrinho. Agora tem que comprar o quadrinho. Deixa eu até fazer minha propaganda aqui. Eu trouxe aqui para quem quiser, galera. Tem aqui já, ó... Tem essa, eu tenho aqui só 5, mas se a galera quiser ou até a gente combina. Essa aqui é a edição que eu falei, que é a compilação, né, já com o material do filme. Está rodando aí na mão do pessoal. Eu trouxe dinheiro para comprar, viu, Luciano? 50 pratas, tá? Mais de quase 300 páginas, está no preço. 2 são meus, tá?
E ali, como eu falei, tem uma parte bacana explicando o treinamento do Kiko Pisolato, que é o personagem principal. Enfim, storyboards, tem umas curiosidades ali. É bem legal. Bacana. E como é que foi aqui a gente tem alunos de audiovisual. Como é que foi esse dia a dia? Quanto tempo de filmagem foi? Foi 4 meses. 3 meses e pouquinho, quase 4. E o tempo de pós-produção, você esteve alguns momentos lá na filmagem. Sim. E você teve no processo de pós-produção, onde o pessoal coloca cor, som? Não, na pós eu não participei de praticamente nada, a não ser assim, dando pitacos na trilha sonora. Na trilha sonora. É interessante, porque uma das coisas que na pós-produção você define é a questão da cor, né? E eu vi assim, que estava bem na linha da cor do personagem, que eu gostei bastante também. Então, mas aí eu estava tranquilo em relação a isso, porque eu tinha conversado muito com o Rodrigo Carvalho, que foi o diretor de fotografia, e a gente estava totalmente na mesma página. Eu estava tranquilaço que a fotografia ia ser foda, porque ele, além dele gostar de quadrinhos também, as referências que ele tinha, como o próprio Demolidor do Netflix e Watchmen, então eu falei, pô, esse cara vai arrebentar. É muito bom, tranquilaço. Uma das coisas que fez, digamos assim, nesse momento, né, de quadrinhos que a gente vive hoje em dia, que quadrinhos domina. Quadrinhos hoje em dia, blockbuster é tudo quadrinhos. Né? Sim. Já tem anos qual é o filme que mais vendeu no cinema? É quadrinhos. E para a gente que é muito antigo, né, que leu quadrinhos lá nos anos 60, 70, né, no meu caso 70, é uma coisa bem legal você ver isso. E eu me lembro que um dos filmes que você até citou que trouxe esteticamente muito bem para o cinema o quadrinho foi o 300, né? Sim. E também o Sin City. Sim. Acho que foi o Sin City primeiro, depois o 300. E isso é muito legal, porque a estética, você vê do quadrinhos a estética bem representada no cinema. A gente não vê isso nos da Marvel, né? Nem nos da DC, mas você vê em Sin City, maravilhosamente bem feito, e a gente vê também em 300 a linguagem gráfica do quadrinho representada, né? Estilizada, e é muito bacana mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Para me lembrar das minhas? Tem. Vou passar o microfone, então. Vou ficar andando por aqui. Fala o seu nome, o seu curso e a pergunta. Oi, bom dia. Meu nome é Pedro, sou do curso de Jogos. A minha pergunta, na verdade, eu ainda não tive a oportunidade de assistir o filme, pretendo assistir em breve, a gente estava até organizando aqui o pessoal do curso para ir todo mundo. Não, bem logo. Breve tem que ser hoje. Mas a minha pergunta, na verdade, eu não sei se ela é respondida no filme, porque eu ainda não assisti. É sobre o visual final do Doutrinador, que ficou muito legal. Achei que ficou bem sombrio, assim, um personagem bem porradão mesmo. Mas eu queria entender, porque você botou uma máscara de gás, alguma coisa assim que não tem muito a ver com corrupção, então eu queria saber de onde que veio essa inspiração para você criar esse visual aí que é o final, eu acho, né? Tá passando agora. Então, ótima pergunta, cara. Não sei se você estava aqui desde o início, eu mostrei um slidezinho que lá quando eu criei ele não tinha máscara. E aí quando eu engavetei, e quando eu retomei o projeto, eu decidi colocar a máscara. Isso também que é curioso, porque é uma máscara de gás e foi antes das manifestações. Isso é muito, muito louco, porque todo mundo pensa, quer dizer, todo mundo não, mas uma grande parte das pessoas pensam que o Doutrinador é por causa das manifestações, e ele tinha sido criado 5 anos antes. Mas foi, cara, uma viagem minha mesmo, que eu queria... Quando eu reformulei, eu falei assim, pô, eu quero botar um cara mais sombrio e que, tipo assim, meta medo no político. Porque ele, do jeito que era, sem a máscara, beleza, ele era um cara mal encarado, mas era um cara, entre aspas, normal. Então, quando eu decidi botar a máscara, eu queria, assim, que ele fosse sinistro, feio, tanto que eu não... Quando eu quis botar a máscara, eu literalmente só fiz assim, dei um Google em gas mask, porque eu não queria colocar uma máscara comum, uma máscara de gás comum,
eu queria uma máscara feia. E essa máscara que eu acabei colocando no quadrinho, e depois o filme eles fizeram literalmente igualzinho, é uma máscara dos anos 40, uma máscara russa, que eu acabei comprando agora há pouquíssimo tempo, tem 3 ou 4 meses. Eu achei essa máscara que eu me baseei, que eu pesquisei no Google, eu acabei achando essa máscara de um colecionador russo e comprei a máscara do cara por $90 e chegou aqui a máscara de boa. E, enfim, a máscara era para isso, cara. Era para ele ficar sinistro, sombrio, feio. E, enfim, e aí eu botei o capuz para ele ficar ainda mais, sabe? Era só para isso. Não tem nenhuma outra, sabe, alguma coisa misteriosa e tal. Era só isso. E acabou, logo 3 meses depois, a máscara de gás acabou, né, se tornando, entre aspas, um símbolo ali das manifestações, por causa, né, da galera Black Bloc, a galera que ia para a rua e combatia os batalhões de choque lá da vida, e acabou, enfim, ficando essa marca aí. Curioso. Eu acabei fazendo, né, toda a comunicação, a logo, enfim, acabei usando esse símbolo que também se tornou, para o projeto como um todo, mais um ativo, vamos dizer assim. Essa marca é mais um ativo para o projeto, como o morcego aquela é do Batman, o S é do Super-Homem, assim por diante. É aquela coisa que eu falei lá atrás também, não sei se você já estava aqui, como a gente da Guará está tentando criar marcas para os personagens. Isso é importantíssimo. Eu me lembro que, durante os movimentos, assim, eu associei a máscara, obviamente, né, porque a gente via, e era interessante você ver na televisão lá o pessoal usando máscaras de gás e cobrindo a boca, né, naquela época das manifestações, e o personagem ali, eu achei que foi realmente, são várias coisas, né, que se encaixam e que acaba, né, no momento certo, na hora certa. Mas a mensagem que eu acho que fica, né, para vocês é que o Luciano estava criando naquela época e estava expondo a criação dele. Então, o que vocês que criam, se vocês criam e engavetam, vocês nunca vão surfar, de repente, numa oportunidade. Não é o caso do Doutrinador, não é o primeiro caso que eu conheço de alguém que estava criando coisas e colocando na internet em função de alguma coisa, ganhou grande destaque. Eu tenho um amigo meu, desenvolvedor de jogos muito antigo, aliás, o primeiro desenvolvedor de jogos brasileiro, tá? E ele lançou um jogo uma vez ligado a algum... Ele criava vários jogos, aí e rápido, né? Ele é um criador de independente muito rápido, jogos simples, e teve um desses vários escândalos políticos, um deles, assim. Aí ele foi e criou um jogo com esse nome, colocou na página dele na web, né, para baixar, para comprar R$5. Como ele já fazia e tinha um públicozinho de pessoas que compravam os joguinhos dele, ele vive disso lá no interior de São Paulo, e o jogo começou a vender um monte. E ele, o que está acontecendo? Como ele tinha usado o mesmo nome de um escândalo, Mensalão, Petrolão, ele tinha usado o mesmo nome, quando as pessoas buscavam, caía na página dele. As pessoas compravam o jogo. Então, o Google fez com que ele ganhasse uma grana enorme, porque ele estava produzindo e colocando para fora, né? Então, é a mesma coisa que, às vezes, vocês produzem coisas e não colocam para fora, não estão expondo, às vezes pode estar perdendo a oportunidade de alguém encontrar o teu conteúdo e isso viralizar, né? Então, eu acabei descobrindo, por causa desse projeto, e ali o que eu não participei tão de perto como eu gostaria, mas o que eu participei junto às agências e a galera de assessoria de imprensa e assim por diante, da comunicação do filme, que eu achei que podia ser muito melhor, mas, enfim, isso é um outro papo, que só para você ter uma ideia, pelo alcance de que teve esses impulsionamentos, se você fosse mensurar né, o resultado dali,
eu imaginei, caraca, vai ser uma explosão. Para você ver como isso né, muita gente ganha grana com isso, né? Falou, não, eu acho, né? A minha opinião é que ninguém é um mago de rede social, sabe? Tem muita galera que fala, não, eu consigo não sei quantos posts te trazer, sabe? Não sei quantos fãs mas na verdade, sabe? Alcançou milhões e milhões de pessoas e não teve a resposta, pelo menos para mim, foi excelente, mas não teve a resposta na bilheteria que os produtores esperavam. Então, eles, com certeza, pela grana que investiram, né, estão se sentindo lesados. Porque, sabe, não, pode deixar que, não sei quantas pessoas viram, não sei quantas pessoas, sabe, isso não é automático, porque não sei quantas milhões de pessoas viram, o tal número de milhões vão pagar o ingresso para ir. Isso é uma falácia. Então, eu acho isso também. Eu tenho fãs lá que são fiéis e, eu posso vender... É que eu não vou fazer isso, que não tem nada a ver com o personagem, mas se eu botar maçã do Doutrinador, igual a Mônica tem, vão comprar. Entendeu? Isso é, como o Paulo falou, é a longevidade do personagem. A galera que me acompanha desde lá... por exemplo, essa edição que vocês estão vendo aí, essa é uma edição nova, mas que é uma compilação das outras antigas. E o cara que é fã mesmo, ele compra essa mesmo tendo as outras, porque ele quer ter essa na coleção. Isso é legal para vocês saberem, como produtores de conteúdo. Vocês têm que produzir e têm que ter os seus fãs em volta, porque eles têm muito mais potência que... impulsionamento. Agora, outra coisa também que eu posso comprovar, posso ratificar para vocês. Se vocês vão produzir um conteúdo, colocar na rede, seja lá o que for, interajam com os seus fãs, sabe? Com quem, sabe? Coloca o mínimo comentário que for. Eu fiz isso desde o início. E posso assegurar para vocês, isso é o segredo da parada, entendeu? As pessoas querem ser ouvidas, as pessoas querem... Eu respondo até hoje todos os inbox das minhas redes sociais, todos, até os mais malucos, vocês devem imaginar como tem gente maluca nesse mundo, entendeu? Até os mais malucos que eu tenho lá a maior paciência... E cuidado de responder, falo, não, cara, tal, papapá. Mas eu respondo, porque a pessoa se sente, né, respondida. A pessoa se sente, o cara me respondeu, o cara existe, o cara não, sabe, não, Então, isso me trouxe, eu tenho fãs, leitores do personagem que se tornaram meus amigos, entendeu? Que aonde eu vou, em São Paulo, em Curitiba e tal, os caras vão para lá, a gente toma chopp, entendeu? Porque os caras ficaram meus amigos. Isso é muito bacana. E esses são, repito, são os embaixadores do personagem. Eles vão, aonde eles estiverem, eles vão fazer propaganda. Falar assim, cara, esse personagem é foda, compre, consuma e assim por diante. Mais alguma pergunta? Então, às vezes você tem lá 30 curtidas, 50, 100, entendeu? Mas interagindo, aquilo se torna, sabe? É muito louco isso, é muito dinâmico, né? Mas é a graça da coisa. Bom dia, meu nome é Alicia, eu faço curso de design gráfico aqui também na UVA, e eu não conhecia seu trabalho antes do filme, eu já assisti o filme. O que me chamou muito a atenção mesmo foi esse fato de ter um anti-herói brasileiro. E, assim, o que mais me chamou a atenção é que ele é um personagem simples. Ele não é alguém que tem um superpoder, algo aconteceu com ele para ele adquirir um poder, alguma coisa assim. Sim. Entendeu? Ele é bem simples. Ele é um cara que pega uma máscara, veste um capuz e é isso, segue o seu destino. E o que eu queria perguntar é que, assim, na verdade, eu tenho muitas perguntas. Eu fiquei muito entusiasmada quando eu vi que ia ter a palestra. Até então, eu não imaginava.
Só que não tem como eu fazer muitas perguntas sem dar spoiler, né? Sim. Então, eu selecionei uma que, assim, as cenas de luta são muito boas. Eu adorei as cenas de luta. Gente, assistam, as cenas de luta são muito boas, de verdade. E, assim, eu queria saber se você participou na escolha do ator, porque eu achei o ator... Assim, interpretou muito bem o personagem e ele luta muito bem. E é difícil encontrar atores assim, entendeu? Que lutem, que façam essa expressão do personagem, sabe? Aí eu queria saber se você participou dessa escolha, se teve muitos atores envolvidos. Aí eu queria saber mais ou menos essa parte. Então, eu participei, mas eu não tinha a palavra final, sabe? Na escolha do elenco, eu vi todos os testes. Não só, às vezes, quando eu estava em São Paulo, o filme foi todo rodado em São Paulo, e eu moro aqui no Rio. E então, os que eu não estava lá, o pessoal mandava para a gente aqui, para Downtown, os testes por um vídeo na internet. Então, o Kiko Pisolato, eu vi, eu também votei nele, ele ficou lá na escolha do elenco, na seleção, ficou ele mais 3 caras, ele mais 2 caras, e ele, curioso você falar isso também, porque isso tem nas curiosidades ali atrás, na nova edição, ele ganhou muitos pontos na escolha, porque, além de ser ator, ele é professor de educação física e ele fez várias modalidades de luta durante a vida toda. Ele fez jiu-jitsu, ele fez karatê, fez não sei o quê, então, entendeu? Então, isso, lá nos testes, né, isso contava muito ponto para ele, além dele ser um bom ator. Quem não viu ainda, você vai ver que ele realmente, né, vestiu o personagem e, assim, ele mesmo, nas entrevistas, ele fala que ele nasceu para fazer esse personagem porque ele sempre gostou de quadrinhos, tem toda essa história bacana em volta do Kiko, além dele ser muito gente boa, a gente ficou também amigo, e aí tem toda essa história por trás dele gostar de quadrinhos, dele gostar de filme de ação, dele sempre ter sonhado. Aí ele falava, cara, eu nunca sonhei, ninguém imaginava que ia ter um filme de ação de super-herói no Brasil. Aí ele ficava pensando, pô, quando tivesse eu queria fazer. Então, quando ele foi escolhido, pô, sabe, foi a tempestade perfeita. Ele falou, porra, vou dar tudo de mim. E, porra, ele malhou, treinou, também tem isso aí no livro, ele treinou 6 meses. Ele treinou tiro, ele treinou parkour, enfim, ele se doou mesmo. Então, isso essa é uma linguagem de cinema, né? Isso transfere para a tela, imprime na tela. Essa entrega dele imprime na tela. Isso é muito bacana. Realmente ele trabalhou e assim você vê, por exemplo, em séries americanas, tá vendo, né, ontem, né, o Demolidor, e você vê que os atores nem sempre têm um físico que você espera de um herói, e ele tem um físico no filme de um herói mesmo. Também então, tem isso. Convence. Também porque... tem isso. Ele, né, enfim, ele reuniu, ele deu, além do talento, ele deu a sorte, né? Tem aquela expressão, a sorte tem que te encontrar trabalhando. Ele deu a sorte de, ele também, os outros caras que estavam competindo, não, né? Estavam lá na escolha com ele no final, né? Os outros 2, os caras não tinham a altura dele e nem o físico. Então, os caras ainda iam ter que malhar, iam ter que tomar bomba, porque em 6 meses só para ficar grandão não ia dar. Então, isso tudo contou ponto para ele. Mas foi uma escolha acertadíssima. É curioso como muitas coisas deram certo. Você pode dizer que você teve um período de muita sorte, né? Porque muitas coisas deram certo. Porque um filme, vários fatores podem dar errado. Tantos fatores que, às vezes, uma coisa pode não funcionar e você ficar tipo assim, puxa... Não foi dessa vez. Né? Outra escolha também que acabou a gente dando muita sorte, repito, já falei isso aqui uma vez, foi a escolha do diretor de fotografia, do Rodrigo Carvalho, que é um cara, assim, ele não é famoso, sabe? Ele não tem muitos trabalhos, e ele é um novato, praticamente.
Ele é novinho, ele tem 32 anos, eu acho. É uma pessoa que a gente gostaria de trazer para conversar aqui. Se eu não me engano, ele tem 32 anos. Ele é do Rio ou é da... Não, ele é de São Paulo. São Paulo, né? Então, ele é um jovem, entendeu? Então, deram essa missão para ele e, pô, foi acertadíssima, porque a fotografia do filme é linda e ele captou justamente o que os produtores e eu, né, lá no fundinho, falei, pô, esse cara tem que acertar essa linguagem do quadrinho, que ele captou na fotografia, com aquelas cores contrastantes pra caramba. É muito próximo, para quem curte e já viu, o Demolidor da Netflix é uma referência básica, é bem parecido com aquilo ali. Então, ele pegou a linguagem do quadrinho. Foi outro grande acerto. Mais uma pergunta? Bom dia. Eu sou o professor Fábio Forte. Eu queria saber quais foram exatamente suas influências artísticas do quadrinho, não em termos de roteiro, mas visualmente, ilustradores. É muita gente, mas eu vou tentar resumir. Frank Miller, John Buscema, não gosto muito. Como eu sou, né, já cascudo, só a galera Paul Gullas e da galera mais nova também, entre aspas, Darwin Cook. Não sei se a galera aqui conhece. Darwin Cook, para mim, eu queria desenhar igual ele, mas não dá. Infelizmente, esse artista faleceu ano passado. Ele era novo, ele tinha 40 e poucos anos, e ele faleceu com câncer muito agressivo. E aí, infelizmente, nos deixou. Mas é essa galera aí. Alguma pergunta? Mais alguém? Não? Bem, então, Luciano, muito obrigado por ter vindo. Adorei. Foi uma ótima oportunidade. A casa é sua, é no Rio. Então, quando você precisar, quando você quiser trazer alguém para cá ou fizer alguma coisa aqui... Então, vocês têm cinema aqui também? A gente tem 3 cursos ligados à área de audiovisual, todos estão nas minhas costas, né? Design gráfico, que é o curso mais antigo, que inclusive a Carol foi professora e foi aluna. O design gráfico, na verdade, não tem nada a ver com, entre aspas, design gráfico. Só para explicar, é um curso que eu criei em 2006, para criar um curso de graduação no Brasil de animação, animação 3D. Então, só que o MEC não permitia chamar o curso de animação, eu tinha que chamar de design gráfico, audiovisual. Aí eu chamei de design gráfico, ilustração e animação digital. Então, uma boa parte desses alunos aprendem animação 2D e principalmente 3D. Então, Forte, por exemplo, é o professor de 3D, modelagem de personagens, a Carol também. Aí, ano passado, a gente lançou, ano retrasado, ano passado, a gente criou o curso de jogos e o curso de audiovisual. E ano que vem, a gente está com novas grades, todos os cursos foram reformulados, são graduações que a gente chama de tecnológicas, então elas são curtas, o MEC define um tempo de 2 a 3 anos, uma graduação tecnológica. As graduações aqui todas vão para 2 anos e meio, e a gente vai ter o curso de design gráfico, realmente design gráfico, inclusive com matéria de quadrinhos, matéria de desenho e matéria de quadrinhos, porque ter o curso de design gráfico e não ter quadrinhos não faz sentido para mim. Aí a gente vai ter um curso de design de animação, então o pessoal que está aqui, digamos que faz design gráfico, estaria fazendo design de animação, com animação 2D, animação 3D, jogos e audiovisual. Então, a gente tem minhas 4 coisas favoritas eu transformei em curso, né? Então, por causa desse processo todo, tive contato com vários estúdios, produtores, né, profissionais. Cara, quando vocês quiserem, quando você quiser, Paulo, me dá um toque, porque essa galera com certeza vai se amarrar em vir aqui falar. Os roteiristas também, por exemplo, o Baião, que fez um dos roteiristas do filme, pô, é um cara já cascudão aqui no Brasil, já fez vários filmes de sucesso, ele também ia adorar contar a história dele. E também, por exemplo, de animação, a gente teve também
quase virou um desenho animado do Doutrinador, mas acabou ali no processo se desvirtuando essa ideia. Mas o pessoal da Copa Estúdio... A gente conhece. Tem alguns alunos da Copa Estúdio. Não sei se tem algum aluno aqui. Tinha uma aluna que estava fazendo até processo de seleção para a Copa. A Maíra Lucas, que é uma das sócias do Copa Estúdio e é sócia da Glass também, produtora de vários filmes de comédia e sucesso aqui no nosso país. Ela também, se eu falar, ela vem aqui dar uma palestra para vocês. Vai ser mó barato. Ela é mó figuraça. Legal, vai ser bacana. Não sei se você sabe. Alguém me falou que é o Marco. Eu comentei. O Marco. Marco Nogueira foi aluno daqui. Então, o Marco que é maior sucesso, todo mundo adora o boneco. Galera, não sei se já viu aí o... eu comprei, mas não chegou ainda. Eu falei é porque eu pedi para o Marco trabalha no Downtown. Eu falei, Marco, tu vai assinar para mim, que eu vou também pegar a assinatura com o Luciano depois. Não, já vem assinado por mim. Você já vem assinado? Já vem assinado. Eu assinei um por um. Eu falei com ele, Paulo, mas eu não sei nem... Ele falando para mim, mas eu não sei nem fazer uma assinatura para isso. Eu falei, Marcos, faz, vai que você fica famoso, rico, aliás, famoso, e aí vale uma fortuna. Eu preciso pegar a assinatura. Eu vou pegar do Luciano, nunca se sabe se esse filme... Não, já vai vir assinado. Muito legal, Eu vou trazer para vocês filme, verem. Já que você tocou, acabo esquecendo, o filme vai para o exterior, sim. A Paris esteve em Los Angeles semana retrasada para tentar vender o filme e todo mundo adorou. Todo mundo adorou. Eles, quer dizer, não foi nada assinado, mas como todo mundo gostou, acho que vai rolar. E aí, o nome lá, eu adorei o nome que o estúdio deu, que é The Awakener. The Awakener. The Awakener fica estranho para a gente, né? Porque a gente não dá para traduzir ao pé da letra, mas é como se fosse o despertador. Mas para a gente, o despertador é o alarme clock para eles. Mas para lá, quer dizer, é como se fosse aquele que te desperta. Achei foda. Ficou bem, ficou até ficou bacana. Mais em cima, né, da ideia. Porque até fico pensando assim, depois que você vê o filme, no final... Obviamente, você pensa na próxima, né? No próximo. E você começa a pensar na rede de pessoas que vão querer acabar se juntando ao Doutrinador porque se reconhecem com a missão dele. Então, sim. É diferente, por exemplo, de um mundo de quadrinhos, onde super-heróis são muito comuns, onde não há tanto envolvimento das pessoas. Mas o Brasil, uma pessoa que faz como ele fez no filme... ele receberia um suporte muito grande de muita gente em volta, né? Sim, exatamente. Estou pensando sobre isso na continuação. Bacana. Então, valeu, galera. Por favor, vejam o filme pessoal. Antes que saia de cartaz. A gente... Obrigado, adorei esse papo aqui com vocês. A gente está brigando com Fred Mercury, Halloween, Lady Gaga... e agora Disney. Então, e a gente está lá, só ali. Então, chama lá, os amigos. Dá uma força, chama os amigos e dá essa moral aí para o nosso cinema. Valeu? E depois, vão lá, chame os amigos, publique nas redes sociais as fotos de vocês lá vendo, né? Marca lá a página do Luciano, do treinador. E é isso. Quanto mais vocês assistirem, mais eu vou me sentir... Mas eu vou trazer o Luciano para a série. Por favor, além dessa divulgação aí, por favor, curtam lá as nossas redes sociais, tanto da Guará como do Doutrinador. Valeu? Obrigadão, galera. Valeu.